nosso primeiro palestrante, foi o meu primeiro psicólogo. Nunca contei isso publicamente. A primeira vez que eu busquei o Fred foi em 2007. Eu já conhecia ele desde 2004, só que eu só ouvia falar. Eu fazia parte do Instituto Evoluir, eu estava estudando, antes mesmo da minha faculdade. Estava aprendendo um pouco sobre psicologia integral, do Ken Wilber, não sei se alguém conhece. Uma abordagem bem interessante. E eu ouvi falar de um tal psicólogo estagiário que era considerado meio que um prodígio, muito inteligente, e realmente. E já fazia coisas incríveis, muito novo. Se formou, passou a atender no Evoluir. Em 2007, eu comecei a fazer psicoterapia com ele. Só que bastou algumas sessões para eu não suportar a psicoterapia e fugir. Na época, o que eu fiz? Eu gastei mais do que devia, isso inconscientemente, tá, gente? E aí, Fred, vou ter que parar porque eu não tenho dinheiro. Quem não ouve isso? E era verdade que eu não tinha dinheiro, só que eu não tenho dúvidas que eu fiz de propósito, inconscientemente, porque foi muito doloroso o dedo na ferida. Tanto que 2 anos depois eu regressava em 2009 com a mesma queixa, só que agora mais dolorosa. Lembro até hoje a primeira sessão. Eu entrei de um jeito e eu saí de outro. Bastou ele me falar algumas coisas, é como se ele tirasse um véu. Não vou falar qual é o problema aqui, mas eu subi de um jeito e quando eu desci a escada do Evoluir, meu Deus, eu vou tomar uma decisão que eu nunca imaginei. Eu nem sabia que eu estava passando por isso. E eu percebi. Eu lembro que o Fred, em 2009, ele pode me corrigir se estiver errado, lançou o livro Por que Fazemos o Mal? Um livro falando sobre a sombra, conceito junguiano. Antes de lançar o livro, o Fred criou um blog gratuito, blog post do Google, fica uma dica, com o mesmo nome do livro. E olha que interessante, antes de lançar o livro, ele começou a postar alguns textos que não entraram no livro, e também, provavelmente, ele foi criando textos novos. Pessoal, na época nem se falava em marketing de conteúdo, mas é o verdadeiro marketing de conteúdo. Eu lembro que eu era o público-alvo do Fred. Uau! Eu gosto muito do Jung, da psicologia analítica, e eu lembro, pessoal, que todos os dias, every day, que chique, eu entrava no blog do Fred para ver se tinha um texto novo. É isso que nós precisamos fazer com o nosso trabalho. Vão ter pessoas que não vão se interessar, mas terão algumas que vão se conectar conosco, e é para elas que nós vamos escrever. E ele falava sobre vários conceitos, sobre a sombra nos relacionamentos, a sombra no serviço, a sombra com a relação no dinheiro. Eu devorava, comentava todos os textos, me correspondia com ele. Enfim, era paciente, comprei o livro. Fred cresceu muito. Hoje é um dos psicólogos mais conhecidos no Brasil. Continua estudando muito, continua com um conteúdo formidável. Alguns anos atrás, o Fred foi convidado, na verdade foi o Papo de Homem, foi convidado pela Globo para ele dar uma consultoria na novela Guerra do Sexo, se eu não me engano é isso. Silvio de Abreu convidou. Imagina que formidável. Agora, o que eu quero chamar a atenção, olha mais uma possibilidade de serviço. Dar consultoria para a mídia, dar consultoria para escritores. Porque um escritor pode querer escrever um livro onde um personagem tem síndrome do pânico. Só que o escritor não tem expertise para isso. O Wikipedia não é o suficiente. É comum eles buscarem pessoas com conhecimento aprofundado, convidar essas pessoas. Mas para isso precisamos aparecer. Ontem, lá na única TV pública de Angola, Oswaldo Cabiba deu uma entrevista pela primeira vez na história da TV pública de Angola, falando sobre depressão e ansiedade. Como descobriram o Oswaldo? Através do conteúdo que ele começou a criar, participando do marketing para psicólogos. Talvez ele vai ver essa gravação um dia. Pessoal, aplausos para o Oswaldo. Não vi a entrevista, mas eu vi fotos, postei na minha página, alguns devem ter visto. Ele me disse que foi muito agradável, falou sobre ansiedade, depressão, utilidade pública. E claro que ele também passa a ficar conhecido. Sem maiores delongas, chamo agora para vocês, para nós, meu amigo psicólogo Frederico Matos.
Bom dia. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia especial. Obrigado ao Bruno pelo convite. E eu confesso que eu sempre fico tímido nessas situações de palestra. Eu fico. E por isso eu queria confessar para vocês uma inveja que eu tenho. Eu tenho uma inveja daqueles palestrantes motivacionais que chegam no palco correndo e falam bom dia, as pessoas respondem bom dia. E aí eles fazem aquele negócio com a mão, sei lá, que parece que eles vão dar um Hadouken, sei lá. E aí, Então eu vou fazer um pedido para realizar um sonho, um desejo. Eu vou sair. A gente faz essas coisas, né? Para realizar sonhos. Eu prometo que eu só vou fazer isso uma vez na vida só, então vai ser com vocês, tá bom? Então, quando eu fizer o movimento de jogar o Hadouken, vocês vão gritar Hu! Sei lá, eu escolhi o Hu, podia ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser? Vocês estão animados, então eu me senti à vontade para fazer esse pedido, tá bom? Vou tentar. Muito bom dia, galera! Estou emocionado. Prometo, eu nunca mais vou fazer isso na vida. Tá bom. 7 coisas que não ensinaram na faculdade sobre marketing. Deixa eu mudando aqui. Eu trouxe o São Freud para abençoar a gente aqui hoje. Vai ficar aqui conosco. Você gostou da minha entrada? Ridículo. Tá bom. Freud tem razão. Eu detesto a palavra marketing por puro preconceito, não tem nada muito racional. Porque normalmente a gente associa, eu pelo menos associo, a palavra marketing a você fazer alguma coisa um pouco desonesta, como se você estivesse vendendo algo que as pessoas não precisariam comprar. Então, quando o Bruno comentou das coisas que eu fazia no começo, onde eu comecei a divulgar as coisas de psicologia, de comportamento, de livro nas redes sociais, na verdade, eu fazia todas essas coisas um pouco sem saber por que eu estava fazendo. Eu fazia porque os textos que ele comentou do Por que Fazemos o Mal, eu tinha escrito um livro tão grande, porque quando você vai escrever, né, o primeiro livro, eu vou escrever muita coisa. Eu escrevi, deu umas 300 páginas. E na hora de publicar, ficou uma coisa meio, não vai, 300 páginas é muita coisa. Então eu tirei um monte de texto que ia para o livro, e aí eu falei assim, mas o que eu vou fazer com isso? E fui divulgando no blog, porquefazemosmal.blogspot. Nem sei qual que é o nome do domínio. E foi muito bom, porque quando você fecha a edição do livro, vocês que fizeram o lançamento, vão fazer, né, o lançamento oficial do livro hoje, você começa a ter um monte de ideias. Puxa, eu devia ter escrito aquilo, eu não escrevi. E aí eu ia colocando no blog e ia despachando. E aquilo foi muito bom, muito interessante para desenvolver a capacidade de comunicação. Porque eu me considero um tímido em recuperação. Para fazer essa coisa meio ridícula que eu tive que tomar uma coragem intensa. Mas eu sou um tímido em recuperação. E eu precisava colocar as coisas que eu pensava
que eu tinha em mente para fora, e eu não tinha muito jeito de fazer isso a não ser escrevendo. E o blog foi um dos meios, naquela época, que era tudo meio improvisado, não tinha muito recurso, não tinha muita... Era tudo meio feinho, né? Tudo comparado com o que tem hoje. Então, foi esse meio que eu resolvi passar para as pessoas algumas coisas que eu pensava, porque eu queria compartilhar conhecimento. Mas antes de falar desses 7 pontos que não ensinaram na faculdade sobre marketing, pode ser que eu seja redundante com coisas que vocês já sabem, mas, de qualquer jeito, eu queria compartilhar. Eu queria fazer uma trajetória um pouco das coisas que eu vivi profissionalmente, porque eu acho que, contando um pouco a história, eu consigo localizar como a nossa carreira se desenvolve com uma parte pequena de sorte, talvez, e uma parte muito grande de esforço, trabalho, persistência, insistência, desapontamento, decepções, contratempos, mas a persistência e a competência, em algum momento, elas vão dando alguns frutos. Não precisa ser um fruto gigantesco, mas dá alguns frutos. Então, vou passar aqui alguns pontos para vocês. Em 2004, eu me formei em 2004 e na realidade, eu comecei a atender em metade de 2003, porque, na verdade, eu estava sob supervisão no espaço onde eu trabalhava, no Instituto Evoluir, e eu tinha sido indicado para estar nesse espaço por conta da filha da diretora desse espaço, que era minha colega de classe. E ela falou: Fred, ela está precisando de alguém que seja um assistente, e eu pensei em você, só consegui de todo mundo da classe, só consegui pensar em você. Ou seja, ela teve um reconhecimento de um trabalho como estudante que eu já fazia, estava sempre estudando, sempre na biblioteca, muito nerd, muito tímido. E ele sempre nos bares da Maria Antônia, ali no Mackenzie, e eles iam para o bar e eu ia para a biblioteca. Meio... Não gosto de contar isso, mas, enfim, era o que era. E aí eu comecei a atender já muito cedo, e era uma coisa que eu já tinha em mente logo de cara. Então, minha carreira, nesse sentido, começou por um pouco de esforço, por um pouco de acaso. E, então, eu fico feliz por ter começado cedo, porque isso me deu chance de desenvolver desde da formação, já estava tudo fresquinho, e alguns corajosos que resolveram fazer terapia comigo também, quando eu mal estava formado. É engraçado que eles me perguntavam: qual que é a sua idade? Eu estava com 23 para 24. Ah, você é novinho, né? Ele falou: mas se for um problema para você, a gente pode... Eu encaminho você para outra pessoa. Não, vamos ver o que vai dar disso. E eram corajosos. Em 2008, e aí a gente já passa 4 anos assim, eu tinha muita vontade de publicar um livro. Sempre fui um ávido leitor por um monte de coisas, e eu queria muito publicar um livro, e eu queria publicar um livro, eu falei assim: bom, nenhuma editora vai se interessar por um livro que eu publique. Afinal de contas, qual a relevância que alguém com 28, 29 anos vai ter nesse sentido? E aí eu descobri que existiam editoras, vamos dizer assim, que publicam livros encomendados. Né? É como se fosse uma gráfica, basicamente, que coloca o seu livro para poder ser distribuído pela internet. E daí veio, em 2009, o Porquê Fazemos o Mal. Capa cheia de fogo, né? Foi eu que escolhi. Ficou meio brega hoje, eu olho, mas eu tenho um carinho pela capa, porque tenho muito carinho por esse livro. E eu resolvi fazer isso, e foi legal. Primeiro dia do lançamento, fiquei feliz, o Bruno estava lá, e as pessoas vieram me parabenizar. E aí eu tinha encomendado 1000 cópias de livro. Parece que quando a gente encomenda 1000 cartões para entregar para todo mundo, a gente acha que vai sair entregando cartão para todo mundo. Aí, naquele dia, eu vendi 60 livros.
Aí eu, poxa, a gente não tem muita noção, né, que 1.000 pessoas é muita coisa para uma tacada só, né? Como que eu achei que ia vir 1.000 pessoas no lançamento? Nem se elas viessem as 1.000 pessoas, eu não ia conseguir autografar para 1.000 pessoas. Mas aquilo já me libertou de um peso, daquela sensação de, pronto, agora eu sou escritor. E no dia seguinte eu percebi que não tinha mudado nada na minha vida. Aí eu falei, eu achei que quando você é escritor, sei lá, você vai ganhar algum superpoder de escritor. E não acontece nada. Na verdade, não acontece nada. Não acontece nada mais ou menos, se você parar para pensar. Porque quando você vai se apresentar, você já é psicólogo e escritor. Aí você fala, Você já começa a se sentir um pouco importante, falsamente. E as pessoas, de um jeito ou de outro, escreveu um livro, né? Nossa, que interessante. Nossa, ele escreveu um livro. Sem perceber, as pessoas começam a te tratar de um jeito um pouco diferente, como se você tivesse algo a mais do que... E você, na verdade, continua sendo a mesma pessoa de antes, sem nenhum superpoder. E aí, um ponto importante foi quando, em 2010, eu resolvi seguir carreira solo. E foi um momento super difícil, porque como eu estava trabalhando no Tatuapé, que não é de São Paulo, mas é na zona leste de São Paulo, e eu queria mudar completamente e ir para a zona oeste, o outro oposto de São Paulo. E eu fiquei com muito medo de tomar essa decisão, porque eu pensei, puxa, por que as pessoas vão sair lá de um lugar, ir para o outro, e aí todas as pessoas que eu atendo vão me abandonar, e eu não vou conseguir, e vai ser difícil. Mas aquele momento pedia uma ruptura, pedia uma mudança, e foi o que eu fiz na época. E para isso eu falei assim, bom, como eu não vou mais ficar escrevendo coisas sobre o porquê fazemos o mal, eu vou começar uma coisa nova. E aí eu pensei no Sobre a Vida. Falei assim, eu vou escrever sobre a vida. Sobreavida.com.br. E comecei a publicar textos ligados a relacionamentos amorosos, porque sempre foi uma área que eu gostei de estudar mais. Meus pais com questões amorosas, desde que eu me entendo por gente. Eu só vim ter uma experiência amorosa com 23 anos. Então, aquela virgindade que habitava minha alma, né? Ela deixou marcas em mim. Então, essas questões amorosas eram coisas que eu me dedicava a estudar, a ler. Não funcionava nada, mas, enfim, eu descobri muita coisa nesse percurso, vamos dizer assim, de sofrimento. Mas aí não, já era 2010, tá? Eu já não era mais virgem, nada. Mas mesmo assim eu continuei escrevendo sobre esse assunto, e foi aí que começou o Sobre a Vida, e que foi um ponto de virada, porque quando eu pensava em escrever no Sobre a Vida, eu fui buscar referências de outros sites de psicologia, o que falavam sobre psicologia, e não tinha nem Wikipedia na época. E não, já tinha Wikipedia, mas, né, sem conteúdos específicos sobre psicologia. Então, não tinha em quem me espelhar, eu não tinha muito em quem copiar. Quando eu via os psicólogos que já existiam, o Contardo Caligares, o Gicovati, basicamente eles eram escritores de livros e de jornal, né, de revista. Então, eu não tinha muito referencial. E eu fui meio que engatinhando, cheio de receio, cheio de medos, cheio de dúvidas a respeito do que fazer, do que era adequado, do que não era adequado. Eu sempre ficava morrendo de medo do CRP. Eu sempre achava que o CRP ia me caçar, né? Então, era o CRP. Eu digitava falando com o CRP na minha cabeça, o seu CRP, não faz nada com esse texto, não. Sei lá por que eu... Essa coisa de ficar brigando com o CRP na cabeça como se ele fosse um caçador de impostores, assim, né? Eu me sentia muito impostor.
de estar escrevendo sobre relacionamento, enfim, psicologia. E aí, em 2011, uma coisa importante. Em 2010, além de começar a carreira solo, eu tomei um gigantesco pé na bunda da minha ex. E esse pé na bunda que eu tomei, ele me deixou muito devastado assim por um tempo. Uns 8 meses eu me lembro que eu fiquei bem abalado com essa sensação. Tanto que alguns últimos livros, Porque Fazemos o Mal, na época eu lembro que eu tinha acabado de lançar, colocado ela na dedicatória. Aí, quando às vezes eu ia vender, eu arrancava a página assim, né? Estava bravo. Hoje está lá, né? É minha história, mas na época eu estava magoado, então arrancava a página da dedicatória. E por conta dessa situação ruim que eu passei, eu fui procurar recurso na internet. Eu já fazia terapia e tal, mas eu queria algo mais que falasse basicamente do universo masculino. E aí, eis que eu encontrei o site Papo de Homem, ainda em 2010. E no Papo de Homem, eles tinham, na época, um espaço, um fórum virtual para poder fazer discussões a respeito de questões do universo masculino. Sei lá, o cara falava que tomou o pé na bunda, o outro que broxou, o outro que não gosta do pai, não gosta da mãe, não gosta de ser pai. E lá, nesse bando de homem meio perdido, meio confuso, meio buscando um rumo, conheci o Eduardo Amuri, que hoje é meu amigo e consultor financeiro, lá também, perdido, que nem eu. E a gente ainda está perdido, né? A gente só finge que está tudo bem, né? Aí vem no palco, faz... Aí a gente acha que está tudo bem. E nessa época, eu conheci os organizadores do Papo de Homem. E eu fiquei tão feliz porque eu conheci homens que eu me senti orgulhoso de conhecer enquanto homem. Eu não tinha muitas amizades masculinas. Achava os homens, de modo geral, meio bobos. E quando você é virgem até os 23 anos, não é muito legal ter amigo homem, porque eles te zoam muito, né? E você tem que mentir o tempo todo. 10, já, muito bom. Tá? Transo todo dia e você tem que parecer muito macho. E eu não sou muito macho, né? A verdade é essa, eu não tenho como... Sou um menino sensível que, enfim... Então, não sou cara porreiro, tal, dá 10 sem tirar de dentro, aquelas coisas, né, que... Mito masculino do... E acontece que, por conta disso, eu falei assim, eu finalmente... não sinto mais essa solidão masculina. E aí, o dono do site, o Guilherme Valadares, que não gosta de ser chamado de dono, ele falou assim, escreve sobre esse tema. Achei muito legal sua percepção. E aí eu escrevi o Solidão Masculina, que virou meio que uma referência na internet para muitas... Toda vez que eu vejo, isso daí foi em 2011, 6 anos atrás, ele ainda é uma referência. Tem gente comentando, porque eu sou notificado por e-mail, Fred, não sei o quê, me identifiquei, que desgraça que é a vida de ser homem, não sei o quê. Lá. Aí os homens abrem o coração ali nos comentários, 688 comentários, imagina, 688 comentários. Tá vendo? Até o microfone. E depois, um outro texto, como eu nunca fui o machão, eu sempre fui uma pessoa que resolvia as coisas na covardia. E, para isso, eu sempre tentava me comunicar de uma maneira não muito agressiva. E, quando eu descobri a comunicação não violenta, nossa, aquilo foi um alívio, porque eu podia ser um covarde que enfrentava as pessoas.
eu continuo tendo um pouco dessa covardia e a comunicação não violenta me ajudou. E ele se tornou também um texto referência no site Papo de Homem e no São Google. E por que eu estou falando disso? Porque todas as outras coisas que foram acontecendo na minha vida, a partir disso, foram coisas... Esses textos me deram dinheiro? Eu ganhei dinheiro com aquilo? Não. Né? O que, sem perceber, aconteceu é que eu ganhei visibilidade. Meio sem querer, de novo, né? Surgindo de uma dor, de um problema, de uma questão pessoal. Foi surgindo daí. E lembram que eu tomei um pé na bunda em 2010. E eu estava tão triste, tão deprimido, eu estava de férias, ela ainda me deu pé na bunda na véspera de Natal. E aí, tudo bem, foi bom. Foi bom por causa que eu consegui escrever esse livro em uma semana. Eu estava deprimido, eu falei assim, eu vou escrever, porque senão eu vou ficar louco. E aí eu escrevi o Mães que Amam Demais em uma semana. Em 2013, eu estava com o livro ali parado, eu tinha escrito, fui rever, tirar algumas partes meio depressivas, por conta do pé na bunda, né? Limpei o livro, eu vou colocar como e-book. Afinal de contas, qual o problema, né? Fui colocar para e-book. E aí, uma pessoa que leu o livro pelo e-book, ele era dono de uma editora pequena. E ele falou assim, puxa, Fred, você podia transformar isso em livro. Eu falei, por que não? E aí, fiz o lançamento do livro em 2013, o Mães que Amam Demais, que é um tema também que eu gosto, maternidade superprotetora, gosto desse assunto, meio nada a ver com o anterior, nada a ver com o seguinte, mas eu gosto desse assunto. E aí eu já era autor de 2 livros, olha, que coisa incrível, tudo meio sem querer. E aí, por conta desse livro, também, eu fui parar num programa de TV. Também por indicação do Papo de Homem e por conta dos livros. O livro falava um pouco sobre essa coisa de relacionamento pai, mãe, casal, e me levaram para fazer uma participação no programa da Gazeta, com a Kátia, que é de São Paulo, conhece mais quem não é, talvez, porque a Gazeta acho que não pega fora de São Paulo. E quando me chamaram para fazer um programa de TV, eu fiquei super feliz, né? Falei assim, que legal, programa de TV. E eu fui todo bobo, né? Vamos ver como é que é. Tímido também de tudo. E era um debate, e tinham 3 caras, os caras super... E eu, putz, grila, né? E aí a Kátia que tinha que me pedir a palavra para eu falar, porque eu era o único psicólogo da roda, então eles ficavam gritando o tempo todo, psicólogo, dê a sua opinião. Aí eu falava, então também não tinha... aquela, vamos entrar, viraram meus amigos pessoais, né, queridos. E aí, quando você aparece num programa de TV, é uma coisa curiosa. Aí você começa a parecer mais importante do que você é. Porque, afinal de contas, nossa, a TV é um negócio importante. Ele deve ser importante. Tem 2 livros e aparece no programa de TV. É importante. Mentira também. Você segue no dia seguinte do... Não. E aí, em 2014, por conta dessa roda de homens, você viu o nome do livro, né? Dessa roda de homens, o Ismael, que era um dos participantes, ele era amigo de um dono de uma editora, da editora Matrix. E ele falou assim, poxa, Fred, você fala tanto essa coisa de relacionamento, você não quer lançar algum livro sobre isso? Eu falei assim, poderia até, mas, sei lá, não tem editora, sei lá como é. A editora anterior era pequena, não queria mais editar livros desses de autoajuda. E ele falou, não, mas meu amigo, ele tem uma editora, vai conversar com ele, pensa num tema aí que você gosta e vai falar. Eu gostava sobre o tema de apego, de como a gente fica ruminando, meio obsessivo, coisas na cabeça, e pessoas que queriam se libertar do ex. Eu falei, por que não escrever um livro Como se libertar do ex? E ele gostou, as pessoas gostam, né? E gostou do livro. Eu lancei em 2014 o livro, e foi bem divertido. E esse livro acaba também virando pauta
de outras coisas. E aí, olha que coisa louca. Teve um dia que me mandaram um e-mail, Fred, você gostaria de escrever um livro para a gente? Aí eu, acho que é pegadinha, né? Quero escrever um livro, me manda um e-mail. Era a editora Altabooks, e eles chegaram porque eles viram textos meus publicados em vários lugares. Eles pediram para três assistentes procurem autores que poderiam escrever sobre o relacionamento amoroso. Aí as 3 foram procurar e elas chegaram com vários nomes. E o nome que era coincidente de todas elas era o tal do Frederico Matos. Vamos falar com ele. Eu falei, tudo bem, se eu passar no processo seletivo com os outros autores, eu escrevo. Né? Não, a gente já escolheu você. Eu? Em quanto tempo escreveu o livro? Em 6 meses. E aí eu falei, tá bom. Fiquei super feliz, porque essa série para leigos, pelo menos nos Estados Unidos, é uma série muito, muito conhecida. E quem já tocou violão, guitarra, alguma coisa, já se deparou com violão para leigos, guitarra para leigos, e esse livro veio dali. E aí eu fiquei feliz, e agora já tinha 4 livros publicados. E aí eu pensei, bom, só escrever livro é uma coisa... Foi horrível escrever esse livro, diga-se de passagem, é muito ruim escrever livro assim. E aí eu escrevi o livro em 3 meses, eu não quis a tortura por 6 meses, eu escrevi em 3 meses, loucamente, era um material inédito. Eu falei, vou começar a fazer vídeo, porque, não sei, eu tenho a sensação de que as pessoas estão ficando meio preguiçosas para ler, e talvez os vídeos ajudem nesse sentido. E aí fui buscar referência também de canais de psicologia. Tinha o Gicovati lá, que é uma pessoa que eu respeito, mas, sei lá, ele sentado numa cadeira, pegava o vídeo da cabeça para cima, eram vídeos meio assim, de uma qualidade não muito boa. Ele era excelente, tudo, mas eu também não tinha referência. Falei, vou começar a fazer. E daí surgiu o Sobre a Vida no YouTube. E isso foi tudo... abrindo portas. Em 2016, meio que foi uma avalanche de coisas acontecendo. Então, eu fui na Rádio Transamérica, no 2 em 1, depois no programa do Multishow, depois no GNT, né, no Papo de Segunda, por conta também do Papo de Homem, depois no Ronivon, aí eu fiquei feliz com o Ronivon. Ronivon! Eu fiquei mais feliz até do que ter ido na Sandra Nemberg, na Globo. Ronivon, deixa eu até voltar o Ronivon. Ele é muito querido e cheiroso também. Então, cheiroso. E, em 2017, a produtora do Ronivon... Em 2017, eu resolvi dar uma parada um pouco em tudo. Eu ia diminuir o ritmo. E aí, a produtora do Ronivon também é produtora do Pânico. E aí, numa semana lá do Dia das Mães, ela falou assim, Fred, você não quer falar sobre mães, por conta do livro Mães que Amam Demais? Eu falei, putz, o Pânico ferrou, né? Eles vão me aloprar muito, eu desse jeito, que eles vão me engolir. E me trataram super bem, foi uma coisa muito legal. Mas eu confesso que, em 2017, um sonho se realizou, e eu entrei no doutorado de psicologia infantil. Eu fui pai, sou pai esse ano. Esse doutorado vai longe, assim. Né? Então, esse ano eu decidi diminuir o ritmo, e, na verdade, essa palestra que eu estou fazendo aqui é a segunda no ano que eu estou fazendo, porque é puxado. Confesso. É muito bom. Esse sorriso compensa muitas coisas, mas é puxado. Mas, muito bem, agora vamos entrar na questão de fato. Eu fico pensando, né, o que as pessoas procuram quando elas procuram um profissional da psicologia. E eu cheguei em 3 coisas, parecem bobas e básicas, mas a primeira delas é vivacidade. Seja por qual caminho elas cheguem e trombem com um profissional da psicologia, elas querem sair daquele encontro mais vivazes, mais
com brilho no olho, elas querem sentir o gosto de novo pela vida, seja esse gosto qual for. Então, esse é um dos papéis importantes do nosso trabalho. O segundo é uma sensação de libertação. Uma libertação de coisas do passado, do ex, do atual, do futuro. A gente quer se libertar de ideias, de crenças, de traumas, enfim, de coisas que fazem mal para a gente. E as pessoas querem encontrar e vivenciar a experiência de sabedoria. A gente se esquece desses pontos quando a gente pensa no nosso papel profissional. É como se fosse uma travessia que a gente também precisa fazer. De se tornar uma referência de sabedoria, porque o mundo ele vive um empobrecimento de sabedoria. O motivo pelo qual muitas seitas, livros estranhos, pessoas esquisitas se tornam gurus de um monte de coisa e fazem essas coisas e tudo mais, é porque nós, enquanto profissionais da psicologia, nós não assumimos esse lugar de figuras de sabedoria, vamos colocar assim. E parece pretensioso a gente falar, nossa, figura de sabedoria, a gente pensa num velho de barba, ermitão. Mas a verdade é que a gente busca e fala sobre como viver melhor. Independente da abordagem, independente se é clínica, hospital, tribunal, independente do que seja, a gente está falando dessas coisas. E falta para a gente também ajudar as pessoas a fazer essa travessia de libertação das questões dela e com vivacidade. Então, para mim, essas 3 coisas são muito importantes e é isso que a gente, de alguma forma, vai deixar nas entrelinhas das 7 coisas que não ensinaram a gente na faculdade. Vocês não estão se enxergando nada aí, né? A primeira frase, o primeiro ponto, é um tradutor. O psicólogo ele precisa ser um tradutor. E um tradutor não é um tradutor qualquer. É um tradutor que tenha ludicidade. O que é um tradutor que tenha ludicidade? Ludicidade, a capacidade lúdica de mexer com as pessoas, com a imaginação, com os sentimentos, de perceber que a vida não é essa coisa tão dura, tão séria, tão fixa, que a nossa personalidade ela não é aquilo que a gente fica o tempo todo reafirmando que é a nossa personalidade, esse sou eu, esse sempre serei eu. Então a gente precisa de alguma maneira ser um tradutor de imagens profundas. Por exemplo, quando eu pensei em criar o Instagram, eu falava, puxa, o que tem no Instagram? Pessoas fazendo selfie, sem problema, faz parte. E quando eu via algum conteúdo mais relevante, eram sempre frases que eu tinha um pouco de vergonha de ler. E eu falava, puxa, eu tenho vergonha das frases um pouco, mas postar frases, postar conteúdo é uma coisa interessante. Então, como é que eu poderia simplificar numa frase ou numa imagem algo relevante, algo pertinente para as pessoas? Porque uma das coisas que eu também tomei uma decisão quando eu segui carreira solo eu vou me tornar um acadêmico que fique fazendo pesquisas acadêmicas e conversando com acadêmicos, ou eu vou falar com as pessoas de carne e osso que estão meio desamparadas de conteúdo de psicologia de qualidade. Eu vou falar com as pessoas. Então, eu preciso ter uma capacidade de traduzir um pensamento complexo de uma maneira simplificada. Que aquilo possa ter também, às vezes, um elemento lúdico, de brincadeira, de humor. Então, por isso que eu sempre trago o Freud. Eu nem sou freudiano roxo,
mas ele é uma das figuras lúdicas, o bonequinho do Freud, que às vezes eu posto no Instagram para brincar um pouco com o formato, para falar de coisas sérias, rindo um pouco delas. Porque a gente não precisa ser sério o tempo todo. Então, você vê a abertura do Bruno chegando, aquela coisa, tom, 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 tom. É uma coisa lúdica aquilo, é divertido, é interessante. O Alan cantando, brincando, eu pedindo Isso são coisas lúdicas, são coisas que a gente não precisa estar associado a uma figura meio soturna, meio na catacumba da psicologia, como a gente imagina que seria o Freud. Então, trabalhar com vários formatos, com várias imagens, com vários meios. Então, se é texto, se é foto, é foto, se é designer, você pode trabalhar com 1000 formatos, traduzindo algo complexo de uma maneira simples, sem ser simplista e acessível para as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo bem até aqui? Balancem a cabeça para eu saber. Sim? Tá bom. A segunda coisa independente do formato e do que você faça, para o marketing ser bem feito, entendo eu, você precisa entender que você é um produtor de conteúdo. Seja quando você está falando com alguém, explicando alguma coisa, você está produzindo um conteúdo. Você está pegando um monte de fontes que você absorveu ao longo do tempo de estudo e você está trazendo para as pessoas um conteúdo. E a escrita, seja lá você, alguém que escreva, seja um escritor, ou um youtuber, ou um instagramer, ou sei lá que e-mail, ou um criador de e-mails, de texto de e-mail, você está sempre criando uma narrativa. E a gente não se dá conta de que as narrativas, de alguma maneira, encantam a gente de uma forma especial. Então, eu pensei em começar a falar sobre a minha história, minha biografia profissional, porque ela também é uma narrativa. Ela me ajuda a entender e dar sentido para alguma coisa. E a gente não se prepara de modo geral para isso. Uma das coisas que eu faço há muito tempo, eu leio livros de como escrever ficção. Apesar de saber que eu não tenho talento para escrever ficção, eu gosto de saber como você cria ficção, porque, em alguma medida, as narrativas elas têm esse elemento de ficção. E as pessoas se engajam mais no conteúdo que você tem quando elas estão conectadas com a sua história, quando elas estão conectadas com o seu conteúdo, quando elas estão conectadas com a sua vida e com seus tropeços, inclusive. Então, quando eu chego aqui e falo da virgindade, de problemas, de ter escrito livro e rasgado a página, essas coisas meio que seriam vergonhosas, elas também fazem parte da nossa narrativa. E é uma narrativa que inclui humanidade. Você não precisa, por ser uma figura de sabedoria, você ser infalível. Então, saber estudar como as narrativas operam na nossa mente e na mente das outras pessoas. Até para a nossa escrita e a nossa capacidade de se comunicar evolua, avance. Esse terceiro item que eu falo, Doutot era popular. A Doutot, Françoise Doutot, uma psicanalista infantil, que teve uma atuação muito grande na França, na década de 50, 60, 70. Ela faleceu em 80 e alguma coisa, 88. A Françoise Doutot, sendo uma psicanalista muito, muito, muito reconhecida no meio acadêmico, vamos dizer assim, e freudiana, vamos colocar, de raiz, ela era uma figura super carismática. E ela falava de um tema que interessa para todo mundo, pelo menos que tem a ideia de ter filhos, que é sobre a educação dos filhos. A Doutot, ela criou meio que uma revolução, a ponto de que ela criou uma cultura em torno da educação dos filhos, que na França é comentada e falada até hoje. O livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, basicamente fala de muitas coisas que a Doutot, na década de 60, 70,
ela trazia à tona como algumas posturas que ficaram enraizadas na cultura francesa de como criar as crianças de uma maneira não infantilizadora. E ela era muito boa. Ela tinha programa de rádio, ela respondia perguntas, ela era ácida quando fosse necessário, divertida. Ela era meio maluca, para ser bem honesto. E ela fazia coisas no consultório que assustavam. Porque, por exemplo, diferente de muitos psicanalistas, ela colocava dentro da sala dela de atendimento, ela, a criança e 6 estudantes de psicanálise ali. Então, aqueles franceses tudo com cara de francês. E ela ia atender a criança, falava, intervia, conversava com crianças muito pequenas, crianças autistas, com esquizofrenia, com coisas assim muito graves. E a maneira com que ela ia intervindo, falando com a criança, naquele momento, como se ela estivesse entendendo. E, na verdade, ela percebeu ao longo dos anos que elas estavam entendendo tudo. A ponto que hoje existem, vamos dizer assim, alguns seguidores da Doutor que fazem psicanálise com bebês. Coloca o bebê no divã, né? Não. São intervenções hospitalares, em maternidades, em berçários. É um trabalho incrível. Tem um livro que é muito difícil de achar, mas se vocês acharem, vale a pena, que é o Palavras para Nascer. É um livro muito lindo. Me ajudou, no meu caso, quando minha filha ficou 10 dias na UTI, e eu achei que ela ia morrer. Não morreu, está viva. Mas eu achei que ela ia morrer. Eu fiquei devorando aquele livro na maternidade, na Promatra ali, e entendendo muitas das coisas que ela fazia, e ela lá dentro da incubadora, e eu conversava com ela. Nina, não sei o quê, está tudo bem, você está passando por um dia difícil, mas a gente está aqui com você. Pegava na mãozinha dela, e ela... Eu acho que ela entendeu, porque ela foi ficando bem e foi se recuperando. A Doutor era essa pessoa que fazia isso. O que eu quis dizer com a Doutor era popular? Que a popularidade, ela não é necessariamente uma coisa ruim. A gente, às vezes, tem muito medo ou a fantasia de que a popularidade necessariamente diminui o nosso trabalho. Mas a popularidade ajuda com que mais pessoas tenham acesso àquilo que você fala. Então, a popularidade, ela não é um demônio a ser evitado. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça, porque é uma vergonha, é um tabu que a gente tem desde a faculdade, porque os professores, de modo geral, não são muito amigáveis em relação a isso. É quase como se a gente ouvisse o tempo todo nas entrelinhas que você tem que ficar fechado na sua catacumba terapêutica. Não precisa ser assim, né? E, nesse sentido, você precisa ser um poliglota emocional. Você falar para várias pessoas de várias condições intelectuais, sociais, financeiras. Conversar com pessoas que não entendam o beabá de nada e pessoas que já entendam muito. E, de modo geral, a gente gosta de falar só para as pessoas que entendam a gente. E a gente não precisa ficar preso nesse tipo de fixação, falar sempre para os nossos pares. Uma das coisas que, às vezes, eu ouço quando eu indico o curso do Bruno, e depois a pessoa vem me dar o feedback do que ela achou, ela fala assim, ai, não, eu não consigo. Eu fico imaginando meus colegas psicólogos lendo aquilo, e eles vão achar horrível. Mas o seu público se compõe dos psicólogos? Você quer ensinar o padre a rezar a missa? Né? Não. Você quer falar com pessoas que estão precisando daquilo. Pode até ser um psicólogo, mas você não está conversando com seus pares. Se você quiser conversar com seus pares, você vai para o meio acadêmico. É ali que você atinge os seus pares. Agora, no seu trabalho da vida cotidiana, você precisa ser o poliglota que fala com as pessoas, seja lá onde elas estão. E é muito difícil, porque a gente acaba usando uma linguagem muito rebuscada. Às vezes, quando eu leio textos de colegas,
eu tenho vontade de dormir, porque são textos que usam uma linguagem acadêmica muito carregada, muito cheia de maneirismo, muito cheia de bro, que você não sente pessoa falando ali. E, nesse sentido, o vídeo ele te obriga a fazer alguma coisa um pouco diferente, porque você não tem muito como ser, sei lá, um Machado de Assis. Nada contra o Machado de Assis, ele é ótimo. Mas não precisa ser um Machado de Assis falando o tempo todo com o português exatamente 100% correto e formal. Você pode ser coloquial, você pode dar risada, você pode brincar com o formato, você pode fazer até esquete, se for o caso, fazer imitação, sei lá, qualquer coisa, porque tem a ver com a sua personalidade. Elas vieram aqui, dançaram no palco. É isso. Se você é psicólogo e samba com a psicologia. Você não precisa se fechar numa ideia engravatada de uma formalidade. Você pode ser um poliglota emocional. E o mais importante também é você ser verdadeiro consigo. Não fazer nada que você, no fundo, não gostaria de estar fazendo. Então, quando eu ia nesses programas de TV, uma coisa muito cuidadosa que eu tenho, porque produtor de TV, ele às vezes te põe numas roubadas. Um negócio meio que assim, fala não sei o que lá, fala que aquele filme causou problema para as pessoas. Eu falei, mas eu não acho que aquele filme causou problema para as pessoas. Mas fala porque dá polêmica, né? Quando você fala, às vezes, em TV aberta, essa coisa do causar rebuliço, né, na vida das pessoas, e você tem que ser cuidadoso, não, ou você faz aquela cara de e não faz o que eles pedem, e tudo bem. No final das contas, eles te perdoam, ou nunca te chamam também, mas aí tudo bem, porque se a proposta deles é meio jogar baixo, você não vai participar do Casos de Família toda semana, sei lá, por exemplo. Tem psicólogo ainda no Caso de Família? Tem, né? Nada contra eles que estão lá. Então, é essa coisa, você ser verdadeiro com você. Se você gosta de rebuliço, vai no Caso de Família. Gosta de rebuliço, sou barraqueiro, sou psicólogo barraqueiro. Tá bom, né? Todo mundo vai falar, aquele psicólogo meio barraqueiro, tá, assim, eu gosto dele. Vai ter gente que vai gostar de psicólogo barraqueiro. O CRP também não vai brigar com você. Talvez um pouco, assim, nada demais. Então, ser verdadeiro com você, não trair os seus valores, as suas vontades. E outra coisa que eu sempre falo, marketing é alegria. Então, depois que eu entendi que marketing é alegria, eu adoro marketing. Por quê? Nesse exato momento, eu me sinto alegre de estar aqui. Eu estou feliz, vocês estão com umas carinhas boas, fazendo uma carinha de... sim, é verdade, não tinha pensado nisso. Eu estou feliz de estar aqui, estou alegre de estar aqui. Então, se de repente eu resolvo divulgar isso que está acontecendo, no final eu vou pedir para tirar foto com vocês todos, tá bom? É porque é uma alegria, eu quero compartilhar. Que lugar incrível que eu tive, com pessoas queridas, fizeram fila para tirar foto com ele comigo, fiquei feliz. As pessoas terem carinho, você divulga isso e você fala isso com alegria. Então, você não está inventando, você não está falando nada de demais, você está compartilhando com as pessoas o que toca o seu coração, o que te dá alegria de viver. Então, marketing, essencialmente, é conectar as pessoas por esse ponto de alegria, com coisas que você está fazendo, que você acredita, um workshop, um curso, uma palestra, um sei lá o quê, que está te dando alegria fazer. Você está feliz de fazer aquilo. Diga para as pessoas que você está feliz. E isso é uma maneira de você divulgar que é diferente de você vender top term, sei lá, ou cogumelo do sol. Eu adoro aqueles vendedores, eu encontro eles nos programas, eu fico conversando com eles nos bastidores, eu adoro eles. Mas é um marketing, né? O ômega 3 e tal. Não precisa ser daquele jeito.
mais você está compartilhando alegria. E uma última coisa, que é o libertar e o legado que você quer deixar. Uma coisa que eu demorei para entender é que eu vivo por um mundo que não precise da minha profissão. Eu vivo por um mundo onde as pessoas não adoeçam psiquicamente. É meio ousado, né? Porque se você parar para pensar, no auge da sua performance profissional, num atendimento clínico, por exemplo, é a hora da despedida. É quando você ajuda a pessoa a não precisar mais de você. Porque se você vincula a pessoa com você e quer que ela fique com você, você não está fazendo um bom trabalho. Então, basicamente, o nosso trabalho tem a ver com não sermos necessários, sermos dispensáveis. Então, a gente está sempre passando o bastão para a mão de outra pessoa, que vai pegar o bastão e vai seguir. A gente não vai viver para sempre. O mundo vai passando por várias crises. O Freud morreu, o Jung morreu, o Rogers morreu, e eles, na verdade, ficaram em termos de o que eles contribuíram. E pode ser um grande tijolo, um tijolo pequeno, mas é sempre um tijolo que vai sendo passado para outra geração. Então, aquilo que eu fiz, meio experimental, meio sem querer, na medida também que ao longo do tempo o Bruno, a gente foi conversando sobre isso, ele foi estruturando aquilo e isso foi virando um curso online que é o Marketing para Psicólogos. Então, vocês estão aqui também porque eu fui também, com outras pessoas, colocando um tijolo e o outro colocando outro tijolo, para falar assim, olha, isso funciona, isso não funciona, isso é legal, isso é meio vergonhoso. E as coisas, e vai experimentando. A gente está trocando o tempo todo, contribuindo o tempo todo. E por isso eu queria, para concluir, ler um poema que eu gosto bastante, que é do Antônio Cícero, que fala sobre exatamente o marketing de uma forma poética. Posso ler? Eu não decorei o poema, mas ele é muito lindo. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isso é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la. Isso é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela. Isto é, estar acordado por ela. Isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Muito obrigado pela atenção de vocês.